tarde a todos. Havendo número legal, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, Valdir Neves Barbosa, Marisa Serrano, Ronaldo Chadid, bem como o representante do Ministério Público de Contas, Procurador de Contas, Dr. Teto de Moraes Valente. Presente ainda o senhor auditor, Dr. Célio de Oliveira. Em discussão, a ata número 26 da sessão ordinária, realizada no dia 12 de novembro de 2014. Os senhores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros e representante do Ministério Público de Contas para a apresentação de proposições. Nada havendo, dou por encerrada a fase do expediente e passo à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Iniciando pelos processos sob a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado. Eu pergunto ao conselheiro se deseja relatar os processos em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Passo, então, a palavra ao representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, senhores conselheiros, processo já elencado por essa presidência, o Ministério Público mantém os seus pareceres. Tem, então, a palavra o conselheiro para a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, ilustre representante do Ministério Público, doutor Teto de Moraes Valente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores auditores do Corpo Especial, senhores funcionários. Nosso primeiro processo, senhor presidente, é o de número 2336/2009, que cuida do balanço geral do Fundo Municipal de Saúde de Paranaíba, correspondente ao exercício de 2008, tendo como responsável o senhor Manuel Roberto Ovídio. O voto é no seguinte sentido: pelo julgamento da mencionada prestação de contas como contas irregulares, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas, o senhor Manuel Roberto Ovídio, no valor total de 200 UFERMs, sendo 100 pela não envio a esse tribunal do parecer do Conselho Municipal de Saúde, peça obrigatória, e 100 UFERMs pelo cancelamento de réis a pagar processados a ser recolhido no prazo regimental, sob pena de adoção de medidas judiciais cabíveis. Pela intimação do resultado do julgamento, as autoridades administrativas competentes e demais interessadas em conformidade com as normas legais. Por sua vez, no processo de número 20.155/2014, tendo como objeto o recurso ordinário interposto por senhor Ademilson Junqueira de Paula, presidente à época da Câmara Municipal de Inocência, em desfavor do acordo 681/2012, o voto propõe a seguinte decisão: pelo conhecimento do presente recurso ordinário, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e pelo provimento do recurso para alterar o item 2 do acordo recorrido, no sentido de excluir a sanção de multa e o item 1, julgado como contas regulares, a prestação de contas anual da Câmara Municipal da Inocência, referente ao exercício financeiro de 2010, em razão da superveniência de novos documentos que foram capazes de elidir a prova anteriormente produzida, alterando o resultado do julgamento. Pela intimação do resultado do julgamento às autoridades administrativas competentes e demais interessados. Processo número 15.651/2013, que trata do recurso ordinário interposto pela senhora Itaciana Aparecida Pires Santiago, secretária municipal de administração de Dourados, à época, em face da decisão simples 02-225/2011, acolho a manifestação do órgão de instrução e o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido que seja prolatado o seguinte julgamento: pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, negar-lhe provimento com efeito prático de confirmar, em todos os seus termos, a respeitável decisão simples recorrida, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. No que respeita ao processo número 14.158/2013, que trata do pedido de revisão interposto pela senhora Dinalva Garcia Lemos de Moraes Mourão, ex-prefeita de Cuxim, contra os termos da decisão simples número 02-0088/2011, acompanha a manifestação do órgão de instrução e o parecer ministerial e propõe a seguinte decisão: pela desconstituição da respeitável decisão simples, proferindo nesta oportunidade o seguinte julgamento: pela irregularidade e legalidade da execução financeira do contrato administrativo número 177/2009, celebrado entre o município de Coxim por sua prefeita municipal, senhora Dinalva Garcia Lemos de Moraes Mourão,
como contratante, e, de outro lado, a empresa José Luiz Rete e Companhia Limitada, por seu representante legal, o senhor José Luiz Rete, como contratada, tendo em vista o defeito decorrente do não encaminhamento da cópia da ordem de pagamento de número 465,95, no valor de R$ 2.971,79, e pela confirmação do despacho liminar de efeito suspensivo concedido preambularmente, conferindo de caráter definitivo ante a perda do objeto decorrente da rescisão da decisão simples recorrida, como consequência do presente julgamento. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 UFERMs sob a responsabilidade da senhora Dinalva Garcia Lemos de Moraes Mourão, em face da infringência às disposições legais e regimentais, consistente do não encaminhamento da cópia da ordem de pagamento de número 465,95, no valor de R$ 2.971,79, pela concessão do prazo regimental para que a responsável faça o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promova a comprovação dos presentes autos, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por último, senhor presidente, no processo de número 20.658/2014, em cuja fase está sendo apreciado o pedido de revisão manejado pela senhora Beatriz Figueiredo Dobache, secretária de Estado de Saúde à época, em face do acordo 420/2012, o voto é no seguinte sentido: pelo conhecimento do pedido por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em todos os seus termos o acordo recorrido, e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Valdir Neves? Com relator. Conselheira Marisa Serrano? Com relator. Conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Vamos agora aos processos sob a relatoria do conselheiro Valdir Neves Barbosa, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado. Eu consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos respectivos pareceres. Senhor presidente, mantemos o nosso parecer. Passo então a palavra ao conselheiro Valdir Neves, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores auditores, senhoras e senhores servidores. Processo 13.371/2013. Recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Amambai, recorrente Sérgio José Barbosa. Voto pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, mantendo-se todos os termos da decisão simples 4/2012. Processo 13.271/2013. Inspeção ordinária da Prefeitura Municipal de Camapuã. Janeiro a dezembro de 2012. Responsável Marcelo Pimentel, do AILIB. Pela aplicação da multa de 50 UFERMs ao responsável por infringência ao caput do artigo 37 da Constituição Federal e ao artigo 6º da Lei Municipal 1159/2001. Determinar que o jurisdicionado regulamente a prática de concessão de suprimento de fundos através de decreto, como normatiza o artigo 6 da Lei Municipal nº 1159, e envie projeto de lei ao Legislativo Municipal regulamentando a concessão de diárias, comprovando os presentes autos no prazo de 60 dias, sob pena das sanções legais e regulamentares pertinentes. Processo 5.654/2013. Pessoa ordinária 8/2013. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes. Responsável Maria Elisa Crem Silva. Determino para que o gestor público providencie meios legais para o recebimento dos valores inscritos em dívida ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes e recolhimento aos cofres do erário público municipal, ação que deve ser amplamente monitorada como instrumento de fiscalização em respeito ao artigo 30 da Lei Complementar 160/2012, combinado com o artigo 175 da Resolução Normativa 76/2013, através de outras auditorias no órgão, sob pena das sanções legais e regimentais pertinentes. Recomendo para que a responsável pela matéria, bem como com aquele que o cedeu, realize as correções às impropriedades identificadas. Processo 8.037/2013. Pessoa ordinária 27/2013 do Fundo de Assistência Social Rio Negro. Responsável Maria Aparecida da Cruz Rodrigues. Pela irregularidade dos atos e fatos apurados durante a presente inspeção, sem prejuízo de eventuais combinações impostas em outros processos referentes ao período apurado nesses autos. Pela aplicação de multa responsável no valor correspondente a 200 UFERMs, devido à sonegação de documentos solicitados regularmente pela autoridade desse tribunal, pela permanência das irregularidades destacadas no relatório da inspeção. Processo 8.551/2013.
Inspeção Ordinária 29/2013 do Fundo de Provisão de Recursos de Mato Grosso do Sul, responsável Jader Ref Julianelli Afonso, pela regularidade e legalidade dos atos e fatos apurados durante a referida inspeção e pelo seu arquivamento. Senhor presidente, todos os interessados nos processos serão intimados o resultado do julgamento na forma regimental. São esses nossos relatórios e votos. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã. Acompanhe o relator. Conselheira Marisa. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processos sob a relatoria da conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu indago a conselheira se deseja relatar os processos em bloco, se haverá algum destaque. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, mantemos os pareceres. Tem, então, a palavra a conselheira Marisa Serrano. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor auditor, senhores auditores, senhoras e senhoras. Os processos sobre minha relatoria são os seguintes. Processo 2777-2014 da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Renato de Souza Rosa, balanço geral de 2013. Acolhendo a análise da equipe técnica, da auditoria e do Ministério Público de Contas, voto no sentido que as contas obtenham o parecer prévio contrário à aprovação. Processo 4.202 de 2014 do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Porto Murtinho, responsável Heitor Miranda dos Santos, prestação de contas da gestão 2013. Acolhendo a análise do corpo técnico e os pareceres do Corpo Especial de Auditoria e do Ministério Público de Contas, voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares e aprovadas. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 4.219 de 2014, do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Porto Murtinho, responsável Heitor Miranda dos Santos, prestação de contas de gestão de 2013. Quanto ao processo 4.800 de 2008, da Prefeitura Municipal de Figueirão, no recurso ordinário, o recorrente é o ex-prefeito Hildo Furtado de Oliveira, a deliberação recorrida é a 2/82 de 2009. Concordo com a equipe técnica e com o Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do presente como recurso ordinário por obedecer aos ditames legais e regimentais. E, no mérito, dar provimento ao pedido formulado pelo recorrente para reformar a decisão simples recorrida, a fim de registrar a contratação temporária do senhor Douglas Fernandes Malaquias, bem como para isentar o recorrente da multa imposta no item 2 da decisão. Antes de passar para o próximo processo, quero só fazer um comentário sobre esse processo que o conselheiro Irã levantou. É um processo que há anos já se encontra aqui, mas ele teve uma passagem por vários gabinetes e o prefeito pediu um parcelamento dos seus débitos, de todos os débitos que tinham aqui, e nesse parcelamento entrou esse que não tinha sido votado ainda. Então, o prefeito já parcelou, já pagou, mas o relatório de voto não tinha sido votado e agora ele veio para o voto. É por isso que nós estamos votando um processo já de tanto tempo e que parecia que o prefeito já pagou até o seu débito e que hoje nós estamos isentando. E que ele pode recorrer e solicitar a devolução. E, por último, o processo número 10.375/2010 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bonito, responsável Rosileia Gomes Xavier. É uma inspeção ordinária número 46 de 2010. O não cumprimento de decisão por atendimento à determinação e outro processo. E, pelo exposto nos autos, voto pelo arquivamento do presente processo em razão do atendimento do item 3 da decisão simples número 1/905 de 2012. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao FUNTC no prazo regimental. E o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Eram esses os processos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto, o conselheiro Irã. Acompanhe a relatora. Conselheiro Valdir Neves. Com a relatora. E conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Quero registrar e agradecer a presença do senhor auditor, doutor Leandro Lobo Ribeiro Pimentel. Continuando, temos os processos sob a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid,
que estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra ao representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, mantemos os pareceres. Com a palavra o conselheiro Ronaldo Chadid para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores auditores e servidores desta Corte de Contas. Inicialmente, solicito retirada de pauta do processo 6.041/2006 para reexame. Autorizando a retirada. Demais processos a cargo desta relatoria são os seguintes: 5.413/2013. Trata-se da prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de 2 Irmãos do Buriti, consolidada pelo Balanço Geral do Exercício Financeiro 2012, sob a responsabilidade do senhor Vladimir de Souza Volk, prefeito municipal. Acolho os pareceres do Corpo Especial Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento da prestação de contas em referência como contas regulares, nos termos dos fundamentos jurídicos adotados no voto, dando plena quitação ao ordenador de despesas do período em referência, sem prejuízo das responsabilidades e eventuais combinações impostas em outros processos no mesmo período. Processo 17.362/2012. Trata-se da prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Laguna Carapã, consolidada pelo Balanço Geral do Exercício Financeiro 2011, sob a responsabilidade de Marcelo Nunes Brandão, secretário municipal de saúde à época. Acolho os pareceres do Corpo Especial Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento da prestação de contas em referência como contas regulares, nos termos dos fundamentos jurídicos apresentados no voto, dando plena quitação ao ordenador de despesas do período em referência, sem prejuízo das responsabilidades e eventuais combinações impostas em outros processos no mesmo período. Processo 5.648/2013. Trata-se da inspeção ordinária realizada no Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul, abrangendo o período compreendido entre julho a dezembro de 2012, à época sob a responsabilidade da senhora Beatriz Figueiredo Dobache, então secretária de Estado de Saúde. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto, ante a ausência de irregularidades no período examinado, pelo arquivamento do processo, com fundamento nas disposições legais adotadas no voto. Processo 118.655/2012. Trata-se do relatório destaque, oriundo da inspeção ordinária número 128/2012, realizada no Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul, abrangendo o período compreendido entre janeiro a junho de 2012. À época, sob a responsabilidade da senhora Beatriz Figueiredo Dobache, então secretária de Estado de Saúde. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto, ante a ausência de irregularidades no período examinado, pelo arquivamento do processo, com fundamento nas disposições legais adotadas no voto. Processo 3.201/2013, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Carlos Augusto da Silva, prefeito municipal de Cacilândia, em face do parecer prévio contrário à aprovação da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Cacilândia, referente ao exercício 2009. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do recurso em razão do cumprimento de seus pressupostos de admissibilidade. No mérito, pelo provimento, para que seja emitido parecer prévio favorável à aprovação da prestação de contas do exercício 2009 da Prefeitura Municipal de Cacilândia. Processo 5.017/2012. Trata-se da prestação de contas de gestão do Instituto Municipal de Previdência Social
dos servidores de Paranhos, do exercício financeiro 2011, sob a responsabilidade da senhora Dércia Costa dos Santos, presidente à época. Acolho os pareceres do Corpo Especial Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento da prestação de contas em referência como contas irregulares por infringência aos dispositivos legais apontados no voto, pela aplicação de multa no valor de 300 UFERMES ao ordenador de despesas acima nominada, pela recomendação à responsável pelo Instituto ou seu sucessor para que adote medidas visando prevenir a ocorrência futura das impropriedades aqui constatadas. No processo com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTEC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial, nos termos do artigo 77, parágrafo 4º da Constituição Estadual, em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160/2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Irã Coelho? Acompanho o relator. Conselheiro Valdir Neves? Com o relator. Conselheira Marisa Com o Serrano? relator. Aprovados por unanimidade, vão aos expedientes. Encerrada a pauta de julgamentos dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, bem como o representante do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Senhor presidente, Com a palavra, a conselheira Marisa Serrano. como de costume, eu quero aqui colocar a programação de dezembro da SCOEX, neste ano de 2014, que é o último ano. Aqui está presente o nosso coordenador, Benhur Ferreira, e informar que dia 1º, terça-feira, teremos a reunião do Comitê de Aperfeiçoamento Profissional do IRB, aqui em Campo Grande. É um comitê que eu presido e virão técnicos de outros estados para participar conosco dessa reunião de aperfeiçoamento profissional do IRB. É uma contribuição que nós também estamos dando a todo o país na parte de aperfeiçoamento dos nossos servidores. E no dia 8, segunda-feira, haverá aqui nessa sala o lançamento do livro Indicadores de Saúde, capitaneado pela DGGM, aqui no plenário do TCE, e eu reputo como muito importante, é o primeiro serviço e trabalho que esse tribunal tem feito nessa área. O livro está sendo elaborado pelas professoras Cecília e Fernanda, da DGGM, fala sobre o lançamento de todas as prefeituras de Mato Grosso do Sul, sobre o balanço geral de cada prefeitura numa série histórica e o gasto dessas prefeituras com saúde pública. Então, é um trabalho de fôlego. E depois também o gasto no balanço em relação à atenção básica, que é a obrigação das prefeituras. Quanto é que elas gastam na atenção básica? Também em relação do balanço e quanto elas investem em equipamento, em serviços com terceiros, serviços de pessoal. Quer dizer, é uma série histórica que dá para nós termos uma ideia de como é que está o gasto da saúde de cada município de Mato Grosso do Sul. Além disso, ainda, relação do número de médicos de cada município, em relação também àquilo que o Ministério da Saúde reputa como mínimo indispensável para que cada prefeitura tenha pelo número de habitantes. Então, também teremos aí uma visão de como é que estão os nossos municípios em relação ao mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde em relação a ter esse profissional nos seus quadros. Além disso, os profissionais de saúde em relação àqueles que trabalham unicamente no SUS ou que trabalham dentro no município em outros setores. Relação ainda em número de leitos de cada município de Mato Grosso do Sul, também em relação aos índices nacionais indicados pelo Ministério da Saúde. Portanto, é o primeiro trabalho de fôlego desse tribunal, que é a DGGM, e o doutor Parajara, que não está aqui presente, mas eu quero aqui dizer da importância da DGGM nessa área.
e do trabalho que eles têm realizado, com a minha participação também junto a esse serviço. E também dizer que no dia 12, sexta-feira, também da DGGM, a apresentação da auditoria do ensino médio, feito junto com o TCU, e o TCU lançou um livreto sobre o Brasil, dessa auditoria compartilhada. E cada estado agora está lançando o seu próprio livreto sobre os seus achados dentro de cada estado. Então, essa realização do nosso Tribunal de Contas em cima da Secretaria de Estado de Educação, a reunião vai ser aqui na SCOEX, com a presença da secretária Nilene Badeco da Costa, que foi auditada, a sua secretaria foi auditada, e os auditores nossos, o Ricardo, o Faraó e Márcia, que fizeram esse serviço pela DGGM. Um serviço muito bem feito, um trabalho muito bem feito, e que vai ser apresentado nesse dia aqui na SCOEX, fechando esse ano os nossos trabalhos, no nosso trabalho na SCOEX, que eu acredito que seja o último, no dia 12 de dezembro. Eram essas informações, senhor presidente. Bem, se Vossa Excelência me permite, eu estendo o convite aos nossos funcionários que se interessarem pelo tema e que queiram participar desse evento do dia 8. Dia 8. E, mais uma vez, eu parabenizo Vossa Excelência, bem como o BENUR, pela condução e pela programação da SCOEX. Obrigada. E pela condução também, né, das atividades do tribunal. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.